nosso professor William Brito, mestre em Teologia Sistemática, pós-graduado em Direito Público. À minha esquerda nós temos aqui o professor Fábio Aguiar, especialista em Teologia Sistemática, especialista em História da Igreja e procurador e especialista em Processo Civil. Nós vamos ter uma conversa aberta aqui hoje sobre algumas questões e dúvidas que surgem muito dentro da igreja. Vai ser um papo teológico, mas uma conversa que vai agregar a todos que nos assistem. Os irmãos, todos que estiverem nos assistindo, fiquem à vontade de mandar suas perguntas, que nós procuraremos responder à medida do possível e o máximo possível também. Nosso tema de debate hoje vai ser... Temos a presença do nosso irmão também, Arthur, aqui, seminarista assim como eu, tá? Participando, tirando as dúvidas dele também, que será muito esclarecedor. Nós temos como tema do nosso debate os desafios apologéticos da igreja no século XXI. Tá? De início, eu vou passar a palavra para o nosso professor Fábio, tá? Que ele vai dar uma explicação breve do termo apologéticos, tá? E o que isso impactua dentro da igreja. É com você, Fábio. Bom, vamos lá. Apologética, para deixar bastante simples para as pessoas que estão nos vendo, apologética é basicamente a defesa da fé cristã. A defesa da fé. Isso que é apologética. Então, a gente se reúne em torno de confissões, a gente se reúne em torno de credos, a gente se reúne em torno da dogmática cristã para fazer a defesa da fé cristã diante dos desafios que alguns desvios teológicos apresentam dentro da igreja. Então, a apologética ela serve para que a igreja tenha uma saúde doutrinária, para que ela possa se defender contra as seitas e as heresias. É basicamente isso. Muito bom. E dentro desse assunto, é importante a gente diferenciar seita de heresia. Porque a seita, ela tem um aspecto mais sociológico, empírico. Você olha e você vê uma determinada divisão religiosa. São vários nomes de igreja, várias religiões, e que surgem de uma matriz. Então, a gente pode chamar isso de seita, que são aquelas divisões doutrinárias e fáticas. Você olha os nomes das igrejas. E a heresia é o desvio doutrinário que gera essa divisão entre as igrejas. Ok. E nem sempre, né? A igreja que é considerada seita será herege. Né? A seita vem de separada. Isso aí. Se resolve se isolar. Doutrinariamente. Exatamente, porque a seita tem um conceito teológico que envolve a heresia e um conceito sociológico. Isso. Exatamente. E na visão do professor William, o professor Fábio falou sobre desafios, mas o que seriam esses desafios dentro da igreja? Principalmente aqui no estado de Sergipe, né? Que a gente vê grandes desvios doutrinários e também algumas práticas inapropriadas, né? Basicamente a questão da apologética é importante a gente definir, né? Eu gosto de etimologia das palavras, eu gosto de dar nome aos bois, digamos assim. E a apologética, na verdade, ela surge no mundo greco-romano. Apolo, vem de Apolo, do grego Apolo. Apolo que era filho de Zeus e era o deus responsável por conscientizar os homens dos seus pecados e debilidades. Então a teologia, ela se vale do termo Apolo em razão do convencimento da arte de defender, e agora trazendo para uma apologética cristã, defender a sua fé, defender aquilo que você acredita, aquilo que de fato é a sua verdade. Como a gente está trabalhando dentro do aspecto cristão, a gente acredita que Jesus é a verdade. Então a gente defende não Jesus, porque Jesus ele não precisa ser defendido por ninguém. A gente obedece basicamente aquilo que tem em Filipenses capítulo 1, versículo 3. A gente age em defesa do evangelho. Muito bom. Então a arte apologética cristã, ela gira em torno da razão e o motivo da nossa fé. Então a gente consegue responder com respaldo aquilo que nos convenceu de que aquela prática é a verdade. Então, para ficar bem claro para aqueles que nos assistem, apologia ela surge da palavra
apologética da palavra apologia também, que é uma defesa. Apologia é uma defesa de Uma alguma derivação. coisa. Então, seria, para ficar mais claro, seria uma defesa da fé verdadeira. Da fé ortodoxa. Rapidamente aí, para quem tá chegando agora, pessoal, a gente aqui tá tirando dúvidas, um debate teológico, não estamos defendendo igreja, não estamos convidando você para a nossa igreja, nós estamos debatendo aqui sobre teologia, para seu conhecimento sobre a Bíblia aumente e, consequentemente, o reino de Deus avance de alguma maneira. Então a gente está aqui sem fins escusos, com objetivos alheios, que a gente se envaideça aqui, né, que fique claro, para quem está chegando agora, que eu vi que a live aqui bateu muita gente, e todo mundo aqui cresça no conhecimento da palavra, né? Como dizia o apóstolo Paulo, né? E o que é interessante é que desde o início a igreja cristã ela é atacada por heresias. Por exemplo, Judas aqui, que é a última epístola antes de Apocalipse, ele diz assim: meus queridos amigos, isso aqui é na linguagem de hoje. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus entregou a seu povo. Então aqui eu faço um realce na palavra combater a favor da fé. Isso é apologética. E a favor da fé ortodoxa, que é aquela fé que é baseada nas confissões, nos credos da história da igreja. Pronto. Eu só complementando a questão que o Fábio falou, eu acredito que a apologética cristã, em muitas das vezes, ela acabou fracassando durante o tempo e a história, porque muitos indivíduos começaram a se envaidecer com base naquilo que conseguia aprender. Então a apologética, muitas das vezes, ela é deturpada, principalmente pelos conservadores, os reformados, que se acham o dono da verdade ao ponto de querer simplesmente humilhar as pessoas. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus, ele não gira em torno de uma defesa dele mesmo para aqueles que fazem parte do grupo. O evangelho de Jesus vai muito além disso. Então, com a apologética, muitas das vezes a gente não consegue ganhar alma. O nosso propósito é apresentar o evangelho de Jesus de forma pura e simples. Simples. Se vocês observarem, por exemplo, Paulo no Areópago, ele não conseguiu convencer nenhum epicureu. Não há convertido. Você não consegue encontrar isso no livro de Atos. Então, se a apologética ela não tiver o fim e o começo em Jesus Cristo, e em busca do encontro daquela alma com Jesus Cristo, ela é falha. Ela só serve para homens se ensoberbecerem e humilhar os de humilde conhecimento. É o propósito da apologética, a defesa da fé. Certo. Faço As perguntas Faço quentes uma agora. observação com relação a isso, é que a apologética ela tem que atacar os frutos e não a árvore. Exato, É perfeito. para atacar o erro doutrinário e não as pessoas. Certo. O professor Fábio ele falou agora há pouco sobre a questão, mencionou a palavra heresia dentro da igreja. Eu vou passar para o William, depois eu quero que o Fábio explique um pouquinho melhor. Como é que você vê essa questão de heresia e qual é a maior heresia que você vê hoje dentro da igreja? Independente de denominação. Então, basicamente a igreja cristã, ela tem um respaldo bíblico no Novo Testamento em 1 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde ele traz no grego koiné a palavra herege. Herege significa contrário, em oposição a. A questão da heresia, ela é potencializada na história do cristianismo, principalmente a partir do século XVII, com o surgimento, óbvio, como todos nós sabemos, do movimento protestante. O movimento protestante causou certo desconforto na Igreja Católica. E é a Igreja Católica que enfatiza o ensino para combater justamente a reforma que estava surgindo. Só que a gente sabe que a heresia ela remonta aos tempos de Cristo. Antes mesmo de Cristo morrer e ser sacrificado, a gente já via práticas hereges, mesmo dentro da lei de Moisés, praticadas por fariseus. Praticadas por fariseus. Então, a heresia dentro da igreja cristã, ela é uma realidade desde a sua origem, desde a sua raiz. O problema é que a palavra, por vezes, é utilizada principalmente por igrejas de segmentos duvidosos como uma forma de combater o verdadeiro evangelho.
Porque heresia se tornou uma palavra que faz referência a tudo aquilo que eu não concordo. E não é isso. Heresia é a prática que vai de encontro aos ensinamentos de Jesus Cristo. A heresia não combate igreja, a heresia não combate pessoas, combate, como o Fábio bem falou pra gente aqui, doutrinas. Ele citou frutos. Como João Batista disse, produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Então a nossa luta é justamente contra isso. Tá, eu vou deixar o Fábio dar o parecer dele sobre essa questão de heresia. Depois nosso irmão Arthur, se ele tiver alguma dúvida, tá, para perguntar para vocês sobre o tema. O professor William falou sobre a reforma protestante. Eu preciso deixar bem claro aqui que eu falei em dogmas, falei em credos, falei em confissões doutrinárias, confissões das igrejas. A palavra catecismo, por exemplo, ela foi difundida por Martinho Lutero. Então, a gente precisa voltar às tradições antigas, trabalhar com as confissões, trabalhar com os credos, para que a gente possa ter saúde. E a questão da heresia, a palavra heresia, quando a gente tem que trabalhar com essa palavra dentro da igreja ou então dentro do seminário, a gente tem que ter a ideia de que a heresia, ela quebra a irmandade entre as pessoas. Eu respeito aquele ser humano que pensa diferente de mim, mas aquele conjunto doutrinário que aquele cidadão apresenta não está de acordo com o credo apostólico, não está de acordo com a tradição cristã, não está de acordo com aquilo que é ensinado no Novo Testamento. Então há um corte de irmandade entre a gente que defende uma tradição cristã e as pessoas que defendem uma heresia. E aqui, como principal heresia na história da igreja, eu falo as doutrinas que combatem a Trindade, que discordam da Trindade. Então, para mim, a heresia mais grave é aquela que afeta a Trindade. Eu cito aqui os Testemunhas de Jeová. Entendeu? Tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter uma teontologia bem saudável, que é o estudo da doutrina de Deus. A gente tem que ter uma cristologia muito bem fundamentada, que é a doutrina de Cristo. E uma pneumatologia também muito bem fundamentada, muito bem trabalhada, que é a doutrina do Espírito Santo. A gente vê hoje que, você falou na questão da Trindade, a gente vê que a Trindade é um tema muito complexo, né, e para muitas às vezes de difícil compreensão. Para esses líderes hoje, independente de denominação, como é que você vê essa questão da Trindade? Porque eles têm muito conhecimento, porém ainda batem de frente, digamos assim, com a Trindade, entendeu? E não aceitá-la da forma que deve ser. O que você acha que isso... O que ocasiona isso aí? Problemas no estudo bíblico. O pastor que não se prepara, seminários de baixa qualidade, isso causa esse tipo de situação que o senhor está colocando. E aí, William, o que você acha também? Vai ficar um bate-bola, sabe? Vai ficar assim, Arthur é uma figura. O interessante é que está sendo gravado sendo completo. gravado. Ele tá esquecendo da live. tá live, pô. Você só tá focando na live, mas tá gravando ali. Não, mas tá vendo. Tá todo mundo pegando suas... Tá focado na live. Que é o ao vivo, quem sabe faz ao É só vivo. um bate-bola, tá? A gente tá vendo opiniões. Pessoal, eu queria destacar ainda dentro de heresia um termo que eu bati de frente com um colega quando ele trouxe esse termo, e posteriormente eu comecei a pesquisar e me debruçar acerca dele e consegui descobrir algumas coisas importantes. A gente fala muito sobre a teologia da prosperidade. Bom. E Reinaldo me perguntou sobre qual é hoje a principal heresia para a igreja cristã protestante. A principal heresia que eu vejo dentro da igreja protestante é a ideia que foi trazida pelo movimento carismático, que eu conceituo como antropofagia teológica. Por que antropofagia teológica? Vamos remontar, por exemplo, a gente está no estado de Sergipe. Aqui no litoral de Sergipe, eu vou dar aula de história de Sergipe para você. Você gosta, que eu sei. Aqui no estado de Sergipe, no litoral, a gente tinha índios de raízes tupis. E Fábio pegou aula e bem sabe. Os tupis praticavam uma espécie de rito
chamado antropofagia. A antropofagia não é o mero canibalismo como a gente pensa. Certo. É antropos, homem, fagia, comer homens. Só que eles não comiam homens simplesmente por comer a carne do homem. Era um rito religioso onde ele acreditava que o indivíduo que era vencido, ele deveria ser comido, devorado de fato, por pessoas que participaram daquela batalha, e a pessoa que comia a parte do braço, da cabeça, conseguia absorver dentro dela a força, o conhecimento do adversário vencido. E agora eu explico por que antropofagia teológica. Porque o que a gente vê dentro das nossas igrejas, de fato, são líderes religiosos que comem tudo que o indivíduo puder ter. Carro, casa, dinheiro, se possível, vai aproveitar da esposa, dos filhos menores, das filhas menores. Então, para mim, essa é a maior heresia. São homens que buscam seus próprios desejos, homens que buscam suas próprias vontades. E eles não têm parâmetro e nem limite para o alcance de até onde irão. Como a gente já viu muito aqui no estado de Sergipe, casos de estupros, A gente já viu a nível de Brasil casos de um indivíduo ter apenas uma casa. Ele só tem aquela casa. E o pastor, durante uma ministração, exigir isso dele. Isso é uma antropofagia teológica. Eu queria fazer uma pergunta tanto para o William quanto para Fábio, porque é algo muito comum a gente ver esse nível de heresias, de teologia da prosperidade chegar nas igrejas. E eu percebo que a maioria dessas igrejas que praticam esse tipo de método, né, que é um método, né, implementado por Kenneth Hagin, eles desviam-se que o membro ele não pode ter acesso às escrituras. Eu não sei se vocês também têm essa mesma visão, que o acesso bíblico é muito limitado, porque se uma pessoa tem um conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, né? O que vocês acham? Tem a ver com aquilo que eu estava falando. Há problemas no ensino. Geralmente essas igrejas têm seminários próprios que doutrinam seus alunos. Muito bem. Entendeu? Para esse tipo de prática. E aceitam, eles direcionam a interpretação bíblica para andar de acordo, para a Bíblia falar aquilo. Exegese, né? Exegese, para a Bíblia falar o que eles querem. Então tudo está baseado no ensino bíblico, que está sendo falho. Porque a gente vê como o William falou agora há pouco, o movimento carismático crescendo horrores aí, né? E a teologia da prosperidade acompanhando o mesmo ritmo. Então o problema não está somente naquelas pessoas que pregam essa teologia, e sim no ensinamento que está sendo passado. As pessoas estão com pouco conhecimento para poder despertar e abrir os olhos do que está acontecendo realmente. E vão um pouquinho além. A gente está aqui criando esse podcast, por exemplo, para tentar auxiliar pessoas que vão nos ver e nos ouvir, e dar uma oportunidade a elas de elas ouvirem a verdade. Mas não sejamos negligentes ao ponto de não observar que muitos possuem os líderes que merecem. A gente tem gananciosos dentro da igreja. Supre a demanda, a gente tem pessoas, justamente, eles suprem a demanda, é uma ideia de mercado. Não existe igreja, Fábio uma vez falou isso, acho que ontem. São empresas. Isso. Tem metas. Que as pessoas querem o imediatismo. E eles propiciam isso, né? Eles oferecem isso a eles. É o Deus, né? do gênio da lâmpada. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada e que a gente pode barganhar com ele. A gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, a gente faz isso, faz aquilo e Deus age de acordo, em troca. Ninguém quer gastar tempo com as escrituras, orando. E a gente observa também que junto com esses movimentos vem ganhando também muito espaço também esses movimentos progressistas e conservacionistas dentro da igreja, né? Tá tendo muita influência naqueles que congregam em certas denominações. Como é que vocês veem essa questão aí desses movimentos progressistas, conservacionistas? Então, eu queria dar continuidade à questão da Trindade, porque há um problema no ensino. E os pastores hoje, a maioria deles, esmagadora, não prega mais sobre a Trindade. Os pastores não pregam sobre justificação pela fé. Que é uma base da fé cristã, né? Base da fé cristã. Os pastores não pregam sobre Trindade. E a Trindade tem aplicação prática, porque dentro da Trindade há relacionamento. Perfeito. E cristianismo, evangelho, é relacionamento. Os pastores não pregam mais sobre parábolas. Você vai numa igreja, você não vê os caras mais ensinando as parábolas. Não pregam sobre bem-aventuranças. Não pregam sobre volta de Cristo. Atributos de Deus. Atributos de Deus. Pecado que a gente não vê nos púlpitos mais. Tá extinto, né? Justificação pela fé, santificação, expiação e propiciação. Pergunta para os jovens, eles não conhecem. Então, aqui está a gênese
de todo o problema. Muito bem. Em relação às heresias no século XXI. E com relação ao conservadorismo e ao progressismo, a questão é que os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão nas escolas. E dentro das escolas eles são doutrinados para um determinado segmento, para um determinado pensamento. Aí onde está a função da igreja, né? A função da igreja. O que está acontecendo? A criança, o adolescente, o jovem, está levando para dentro da igreja o que ele aprende na escola. E o que deveria ser o inverso. Perfeito. Ele deveria levar para a escola aquilo que ele aprende na igreja. Muito bem. Os valores, né? A base, né? A base cristã. Né? Perfeito. E aí o que acontece? Isso influencia na nossa liturgia. Então, como isso funciona? A gente vê cultos antropocêntricos. A gente vê louvores antropocêntricos. A gente vê o pós-modernismo com a ideia de pragmatismo. Se isso funciona, eu vou fazer. Se deu certo é porque Deus está nisso. Se aconteceu na vida de alguém, pode acontecer na minha. Como se fosse um passe de mágica, uma bruxaria, né? Assim, Misticismo. Misticismo, né? Ou, como eu gosto de falar, macumba gospel. Macumba gospel. E aí o que acontece? E isso afeta a liturgia. Então, por exemplo, a dança no culto. Você vê, no Novo Testamento, ninguém nunca dançou. E quando dançou, João Batista perdeu a cabeça. Caramba. Quando houve dança no Novo Testamento, João Batista perdeu a cabeça. Então, a dança é uma arte. Ela pode ser usada para a glória de Deus, mas ela não tem espaço litúrgico. E nunca teve. Nunca teve. Para pregar, né? Eles usam muito o fato do rei Davi ter dançado, mas o rei Davi não estava dentro do templo. Exatamente. E os teatros também, o que você acha daquele teatro? Tem muito teatro, sabe? Você acha que o reino de Deus avança de alguma forma aí nesses teatros? Você quer acabar com o programa? Não, cara. É dúvida de muita gente. Porque... Ele veio cheio de dúvida, ele veio hoje. Mas se quiser voltar no conservadorismo não. aí. Fábio concluiu? Pode ficar à vontade. Então, na história da igreja, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer, os pais da igreja... Jesus nunca dançou. Os apóstolos nunca dançaram. A Virgem Maria nunca dançou. Os pais da igreja nunca dançaram. Na série The Chosen, Jesus dança. Mas assim... festa não do vinho, né? Mas assim, no ambiente... Eu sei, mas não, é uma série. Não, mas não é no ambiente... Eu entendi o Fábio, não é um ambiente de culto, né? Isso, é no na liturgia. Isso. Senão o cara vem com a série e diz, Jesus dançou porque eu vi aqui. Então, na história da igreja, os pais apostólicos não dançaram. Os pais apostólicos não dançaram. A escolástica não dançou. Os reformadores não dançaram. A patrística não dançou. Então, não devemos dançar. William. Eu gostaria de iniciar com a leitura do texto de 2 Timóteo 4,3, que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muito Isso aqui bom. é o que a gente está vivendo hoje. Muito bom. E não é de hoje, é importante dizer, né? Cada geração que se inicia acha que algo é atípico, mas é típico. Desde os primeiros séculos. Não suportam a sã doutrina. Sabe por quê? Porque a sã doutrina, ela não barganha. A sã doutrina, ela não vive de trocas. A sã doutrina, ela não vive de adulação e nem depende de números. Perfeito. Se Jesus se preocupasse com números na parábola onde ele cita as 100 ovelhas, ele não sairia em busca da única que se perdeu. Única ovelha, verdade. Perfeito. Isso é um fato. A igreja hoje vive como empresa, ela precisa de números, porque isso pressupõe rendimentos. Arrecada, né? E ele diz assim, pelo contrário, sentindo coceira, algumas traduções falam como comichão, nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos. E mais uma vez eu bato em algo que a gente quase não fala. A gente fala muito sobre a prática de determinados líderes, no entanto, as ovelhas, não sei se eu posso chamar eles de ovelha, elas gostam daquilo que lhes é dada. É tanto que esse podcast, por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, algumas pessoas vão fechar, não vão assistir, porque elas não suportam a sã doutrina. A Bíblia não basta. Tudo que Fábio está falando nasce em uma só coisa. Espera aí, a Bíblia, as escrituras sagradas, aquilo que está dentro daquele livro que você carrega debaixo do braço, é suficiente para você?
Hoje as pessoas procuram mais uma massagem no ego. Fazem deuses para si, Muito assim bom. como os hebreus fizeram no deserto. E dentro do tema conservador, eu vou trazer um fato muito importante, sem citar nomes e nem nome de igreja, Não. que foi a situação onde homossexuais eles foram rejeitados. Um homossexual foi rejeitado durante o batismo, né? E isso foi feito por uma igreja protestante, uma igreja que se diz evangélica. Agora eu não entendo o seguinte, se o indivíduo está há 2 anos na igreja, por que essa doutrina não foi pregada ao ponto dele se incomodar? Ao ponto dele entender que Romanos capítulo 1 fala sobre essa prática. E abro parêntese, o homossexualismo não é o único pecado das escrituras sagradas. A gente tem diversos outros pecados. Então por que a igreja bate com tanta força nos homossexuais? É praticamente assim, só batizamos quem é santo, né? E o argumento que eu achei interessante e muito perigoso foi o argumento dele em defesa das escrituras sagradas. Você acha que houve um excesso de conservadorismo ou uma falta de conservadorismo para chegar nesse ponto aí? Na verdade, o que acontece? Vai além das escrituras e esse é um perigo. Vamos para as escrituras sagradas. Ele disse, não, é porque a palavra de Deus diz que arrependei-vos, pois, e sejam batizados. Beleza, o arrependimento é o início, o meio e o final da sua vida. O arrependimento não é um fato único nas nossas vidas cristãs. Afinal, todos nós aqui somos batizados nas águas e nos arrependemos antes de nos batizar e pecamos. Ou alguém aqui não pecou depois disso? Todo dia a gente tem que se arrepender. Todos os dias. A igreja perdeu isso também, Fábio. Fábio falou sobre liturgia. A igreja, ela esqueceu de, durante o culto, iniciar o culto com a oração pelo arrependimento. Temos do que se arrepender. Isso. Todo momento. Todo o tempo. Perfeito, perfeito. Todo o tempo. Então, essa questão de cultura invadindo as igrejas, e com relação aí à questão homossexual, é que eu falei da dança, os jovens que geralmente dançam são afeminados. Você vê um jovem, ele começa a dançar igual uma borboleta dentro da igreja. Isso, e por quê? O que acontece? A gente não está ensinando os homens a serem homens. E as mulheres a serem mulheres. E as mulheres a serem E mulheres. tem outra coisa também, a sexualização das crianças, Das né? crianças. Eu vi um dia desse quadradinho dançando aí nas igrejas, dá pra ouvir, né? É. Uma igreja aí em São Paulo, eu vi as crianças dançando essas músicas de sertanejas aí, as crianças de 10, 8 As anos. ideologias do mundo estão invadindo a igreja com muita força. É o que a gente porque tá eles vendo, acham que tá doutrina vendo dá hoje. sono, né? Doutrina dá sono, evangelho. Eles querem incrementar e entrar o mundo na igreja, né? Isso aí é onde é que tá a heresia, né? É como eu estava falando, a gente tem que ensinar os homens a serem homens bíblicos, e não machistas. Bom, muito bom. A gente precisa ensinar Claro. nossas mulheres a serem mulheres bíblicas e não feministas. Isso é um claro, detalhe. muito importante. E outra questão, a gente, na igreja, a gente tem que formar discípulo e não evangélico. Muito A bem. gente é chamado para formar discípulo. Só que a gente forma evangélico. E é por isso que acontecem essas aberrações que estão dentro da igreja. E aí a gente volta ao tema inicial, como por exemplo a apologética. A apologética serve muitas das vezes hoje para convencer o indivíduo a mudar de opção filosófica. E a apologética cristã não é essa. A gente precisa entender que no cristianismo as coisas são diferentes das coisas que acontecem no mundo. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E para fechar sua pergunta sobre os progressistas, né? De viés principalmente marxistas, onde eles entendem que a estrutura social precisa ser modificada para atender à tendência contemporânea, onde eu discordo, porque nós, como cristãos, não precisamos nos adequar ao mundo, o mundo tem que se adequar às escrituras sagradas. Perfeito. Isso não é falada. Isso produz um efeito ralo. Porque o que acontece? O pastor, ele se mostra preconceituoso e ele ataca o pecado com tanta força como se ele não pecasse. Isso. Com tanta justiça como se fosse o próprio Deus. Efeito ralo. O indivíduo vai procurar uma igreja inclusiva. E aí nasce o perigo. Porque vão criar teologias que abraçam isso. E vão dizer, meus amigos, Jesus é amor. E eu abraço o seu homossexualismo. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando que essa pessoa precisa ser aceita. Ela precisa ser amada dentro da igreja. Mas o pecado dela vai ser revelado pelas escrituras sagradas, como o meu, como o seu, como todos nós temos os nossos, e serão rejeitados por Jesus Cristo, e não por mim. O Espírito Santo, ele incomoda. Se a gente deixar de acreditar nessa parte espiritual, acaba o cristianismo, vira filosofia. É o Espírito Santo que tem que incomodar. E aqui eu também gostaria de fechar esse ponto falando sobre cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã? Basicamente você pegar os óculos do evangelho e enxergar o mundo de acordo com esses óculos. Então, a gente não precisa de justiça social.
a gente precisa da justiça de Deus. Exato. A igreja não precisa de justiça social, a nossa sociedade não precisa de justiça social. Apresentando a justiça de Deus, apresentando o evangelho, a sociedade se transforma. Porque é o poder transformador do evangelho que transforma e não a ideologia marxista. Isso. Como o William falou agora há pouco do progressista, desse movimento mais progressistas. Para Fábio aqui, na parte conservadora, a gente espera hoje ver uma igreja conservadora, uma igreja que realmente prega o verdadeiro evangelho. A palavra conservadora é aquela que se mantém firme em alguma coisa, conserva um costume, uma Ortodoxo. doutrina. Isso. Você acha que as igrejas estão acabando, essas igrejas mais conservadoras? O que está acontecendo com ela? Está dando espaço hoje para esses movimentos carismáticos, teologia da prosperidade? Como é que você está vendo isso hoje? Então, você pega a imagem de uma igreja moderna e coloca do lado de um show de banda sertanejo, é igual. Você não tem mais igrejas, você tem boates, você tem shows, você Amaram tem... mais as trevas do que a luz. Não tem mais nada a ver. E o que isso é? Isso é o progressismo dentro da igreja. Porque eles estão derrubando aquilo que a igreja tem, que é a história. Não se fala mais em credo, não se fala mais em confissões. Nem Bíblia, né? Nem Bíblia. E quando fala em Bíblia... Pra pegar, deturpar, né, a parte e Pra e perguntar se o amoldar. irmão trouxe a Pega Bíblia. um texto isolado e leva pra onde quiser. 1000 cairão, 10.000, mas ali não é pra você, não. É pra dar. Você pega, o cidadão vai ler o texto bíblico e não começa a falar e não fala do texto bíblico. Perfeito. Porque sempre eu falo no seminário pra vocês. O que é pregar? Pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O irmão Arthur aí, com relação ao que foi dito aqui agora, você tem uma dúvida aí pra gente? Eu queria rapidinho. Ah, Vira já essa juro. câmera aqui pra Arthur. Rapidinho. Você vai mandar um abraço pro irmão Robson. Ele não tá aqui, Aí não. cadê o sininho? Tá. Vai, aquele Arthur, que Cadê o irmão Robson? Tá. Vai lá, mandou um Ele não abraço. está na Irmão live. Robson. É nosso irmão católico, mas é nosso Mas, irmão em mas vai Cristo. ficar registrado. Você pode mandar que vai ficar registrado. Ele vai ver Ei, depois. Tá com medo. Mudando aqui, agora vai pegar fogo. Você é esperto. A política na religião. Vamos lá. Eu quero saber aqui do meu professor William e o nosso amigo Fábio, o que vocês acham desses líderes religiosos que estão abandonando o púlpito para querer uma cadeira na Câmara dos Deputados. Isso tá Câmara virando Municipal. uma febre Que hoje, assim, né? que assim, eu sei que é importante, mas eu quero saber assim, a que ponto o membro vai ver que o líder dele perdeu espaço para ser líder, que é um chamado, né? Que a Bíblia diz lá que o pastorado, né? É um dom bíblico. E aí, o que você acha dessa opinião? Sendo Paulo, ao escrever para os cristãos que estavam em Éfeso, ele apresenta para eles o pastorado como um dom. Um dom dado por Deus para o indivíduo cuidar de pessoas e não do Estado e nem da política. Então, Primeiro, assim, na sua visão, o líder ele não pode continuar líder da igreja. Se ele for se candidatar, ele tem que abandonar. se ele foi chamado para ser pastor, se ele foi chamado para representar Cristo, cuidando de pessoas, porque somos representantes de Cristo. Perfeito. E se esse foi o dom destinado a ele, Deus o chamou para isso, ele tem que cuidar de pessoas. Mas as pessoas que se candidatam, elas não buscam o reino de Deus. Então, Elas com relação... não estão preocupadas com as tendências do céu. Na verdade, começa por aí. Eles nunca se importaram com o reino do céu. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E aí, Então, pegando o Fábio? gancho na pergunta de Arthur, então, você acha que eles devem abandonar o pastoreio na igreja quando ele parte para a questão política? Eu acredito que eles precisam primeiro nascer de novo em Cristo Jesus e entender aquilo que Nicodemos precisou entender em João capítulo 3. As coisas de Deus, elas são como o vento sopra, a gente sente, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos de novo. Muito bem. Nós não buscamos as coisas que são deste mundo. Nós estamos nesse mundo. A igreja precisa entender que candidato pastor nunca foi pastor e nunca foi cristão. Não precisamos de representantes no Congresso Nacional. Precisamos de representantes do céu. Em oração, amém. Nós fomos chamados para ser sacerdócios de Cristo aqui na terra. Nós fomos chamados para ser representantes de Cristo. Vocês imaginam um diplomata. O diplomata brasileiro, ele representa o Brasil na nação que ele está. Nós somos diplomatas do céu aqui na terra. E aí, Então Fábio? nascemos para representar o E reino. aí, Fábio, sua visão? Complementa o sobre Fábio. Então, a questão do Da pastor... profissão, né? Se discordar, pode ser sincero. Assim, eu acredito que em qualquer lugar onde haja um interesse humano, há um interesse de Deus. Qualquer coisa que a gente pense e fale
Qualquer local que a gente vá no mundo, há uma opinião de Deus sobre aquilo ali. A política não é diferente. Deus tem uma opinião sobre a política. Então, eu acredito que cristãos, bons cristãos, piedosos, eles podem fazer parte da política. Certo. Agora, o ministro do evangelho, o pastor, O líder. ele não deveria. Ele não Não deveria. é recomendado, então. Ele não é. Prefiro dizer assim, ele não deveria por quê? Porque eu não sei onde ele arruma tempo. Porque tem tantas coisas para um ministro resolver, ele tem que cuidar da família dele. Ele tem que cuidar das pessoas da igreja. Ele tem que cuidar da doutrina, da pregação. Onde ele vai arrumar tempo para ser político? Não tem como. Ele vai deixar alguma coisa, ele vai deixar por fora. Mas então, aquela assim, coisa, nos dias de hoje, só para complementar, não sei se é bem essa ideia que o Fábio tem. Se eu entendi errado, me corrija, por favor. Porque nos dias de hoje nós estamos sendo... O povo cristão está sendo muito massacrado com várias políticas, principalmente políticas públicas, que vão contra, principalmente, o evangelho. Sim, tá? Aquilo que a gente acredita está sendo deixado de lado, estão passando um rolo compressor por cima de tudo quanto é religião para adotar políticas ideológicas que eles acreditam como a mais correta. Então, nesse contexto aí do que você falou, então você acredita que ter um representante cristão dentro do meio político é válido porque teremos pelo menos alguém que possa combater de uma forma meio que isolada, porque não são muitos, tá? A gente tem que admitir isso, não são muitos, que possa combater essas ideologias, essas leis que vão contra aquilo que a Bíblia nos deixa. sim, sal da terra e luz do mundo. A política precisa de sal da terra e luz do mundo. Então, onde um cristão leve a cosmovisão cristã, a lente do evangelho... Cristãos verdadeiros. Verdadeiros. Estamos falando de piedosos, O verdadeiros. povo geme, né? Quando os ímpios governam, Eu né? tô falando de uma situação ideal, de gente que porta essa doutrina, entendeu? Então, onde tiver um cristão que seja sal e luz, que leve a lente do evangelho, ali há um representante do reino e ali ele precisa estar. Mas o ministro do evangelho não deveria se meter com isso. Não é um ambiente pra ele, né? E ainda mais quando ele utiliza dos membros da igreja para chegar, né? Só uma observação, o Spurgeon diz que para os alunos dele, se a rainha da Inglaterra te chamar para ser embaixador em qualquer país, Não vá, né? não vá, não se rebaixa. Se não. Deus te chama para ser ministro dele. Se né? você é pregador do evangelho, não se rebaixe Muito bom, para velho. ser presidente da República. Ou qualquer outro cargo. Nem dos Estados Unidos, nem da Rússia. A minha questão sobre o tema, pastores na política, eu vou estender um pouquinho mais. Eu discordo em parte de Fábio, porque eu não consigo contemplar nas escrituras sagradas, principalmente no Novo Testamento, ninguém preocupado com a ordem desse mundo. Pelo contrário, na igreja que estava surgindo, a igreja primitiva, a gente via pessoas vendendo casas, carros, como se não houvesse amanhã para contribuir para a obra. Né? A ideia era essa de reino. Eu não vejo, por exemplo, Paulo preocupado em voltar para o cargo político dele para ser uma voz sã, limpa. Não, ele pelo contrário, ele diz, eu considero essas coisas como escória, como perca. E aí eu me valho da frase do historiador Leandro Carnal, onde ele conta uma história sobre o pai dele, perguntaram pro pai dele por que ele não queria entrar na política. E o pai dele deu uma resposta bem sensata. Ele disse que todo homem tem seu preço. E ele sabia que na política podiam pagar o preço dele. Então eu acredito que o cristão, ele não deve estar com a mente ocupada nas coisas desse mundo. Afinal, a igreja cresceu mais no momento de perseguição. A igreja se estendeu, se fortaleceu doutrinariamente nos momentos em que foram perseguidas. A gente não precisa de frouxidão. Como é que a gente vai dizer um Maranata, a hora vem Jesus, se eu quero um mundo confortável? Pelo menos o meu mundo ideal, ele está lá no céu. E é interessante que Paulo diz isso, né? Sejam pequenos, né? Sejam humildes. E o cara num cargo desse, inevitavelmente, ele vai se envaidecer de alguma forma, né? Que ele é humano, né? Não só isso. Quer direito à tréplica? O dinheiro, uma condição. É mais ou menos a mesma coisa. Vá, outra pergunta aí. No início também foi comentado sobre misticismo, né? Que o Fábio, ele já era uma pergunta que teria aqui, mas o Fábio já adiantou. O tema. E o horário tá de boa. Misticismo na igreja. Odiernas, né? Odiernas, da igreja de hoje, não é isso?
Como é que você vê essa questão de misticismo? Tem muito misticismo, tá começando a se difundir, porque é uma coisa meio escusa, né? A gente não vê, é um tema que não se fala muito, tá? Como é que você tá vendo essa questão aí? Então, o misticismo, para a gente deixar um conceito mais simples para o pessoal entender, quando a gente fala em misticismo, a gente quer dizer aquelas práticas religiosas que trazem algum tipo de mistério. Uhum. Tá? E que usam elementos concretos. Então, exemplo de misticismo, colocar copo com água em cima da televisão, Pra abençoar, né? óleo ungido, travesseiro ungido, água de Israel, a areia da Terra Santa, isso, água benta, tudo isso por exemplo, o terço, são elementos concretos que são espiritualizados. Isso não existe. A fé, como diz Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Toda vez que você precisa se relacionar com Deus através de elementos corpóreos, físicos, você não está tendo fé. Intermediários, né? Você está tendo crendice. Fé trabalha com o invisível. Seria como você pegar o celular e vou dar uma ligada para Deus agora e conversar com ele. É como se Você anula o sacrifício, então, Isso. né? Você... E aí, o desafio apologético aqui é enfrentar aquilo que a gente conhece como panteísmo. O panteísmo acredita que Deus está em todas as coisas. Por exemplo, o budismo, o espiritismo, alguns segmentos espíritas ensinam isso. Então, a gente tem que combater isso, porque Deus ele é um ser espiritual diferente da criação. Ele não é material. Então, toda vez que você precisar disso, dessas muletas, você está sendo místico, você está usando o misticismo. E aí, olhar que só a visão. E aí é importante, dentro do que o Fábio falou, a gente diferenciar. O misticismo, ele significa e é relativo à vida espiritual. E a vida do cristão é uma vida espiritual. O que a gente está batendo aqui é o misticismo doentio. Perfeito. Pragmático. Não vou citar o nome de um grande líder religioso de um Robson. Segmento antigo. Não é Robson, não. Muito Deixa o Robson, antigo. quero que ele participe já Aqui já no da estado no estado de Sergipe, no Brasil e no mundo. Em uma das entrevistas dele aí filmadas sem que ele autorizasse, ele disse que o povo brasileiro ele é pagão. E a gente consegue encontrar esse paganismo na origem da formação do processo de colonização brasileira. A gente começa a misturar várias religiões, um sincretismo religioso, ao ponto de pensar que tudo é uma coisa só. E todos os caminhos levam a Jesus. E essa é uma mentira contada, isso é heresia. Jesus é o caminho, não são todos os caminhos que levam a Jesus Cristo. Voltamos a mais uma heresia aí, ó. Mais uma heresia. Então, é isso que eles falam muito, William, que eles assim, tá falando de Jesus, de Deus, eu tô lá. Que eu debato com as pessoas, né? Aí eu comento que eu sou evangélico. Aí, não, eu sou daquela igreja, eu sou espírita, tal. Isso. Vão comentando, olha, Arthur, lá não é assim, falou de Deus, está Um ótimo. pouco parecido com o que traz o panteísmo. Isso aí é uma abertura grande para isso, né? Que Jesus está em todo quanto é tipo de prática, Jesus está no meio. O nome Isso- dele pode ser citado, mas implementado através de doutrinas escusas por trás, né? E só concluindo, a coisa mística, ela é uma problemática para a igreja porque muitas das vezes ela serve como intempérie. Ela serve como uma barreira para você ter acesso a Cristo. Observem o que a igreja romana ela faz. Ela colocou a Maria, a mãe de Jesus, como um intermédio para ter acesso a Deus. Então o misticismo ele coloca um copo com água, como o Fábio citou, como uma forma, um ponto de contato com Deus. A religião cristã, ela não é materialista. Ela é baseada em Hebreus capítulo 11, a gente vive pela fé. E diante disso, William, eles criam uma religião distante, um Deus distante. Para ter acesso a Deus, você tem que ir até através de um pastor, Mas de um ao padre. mesmo tempo aproxima. Entendeu? A ideia deles é aproximar, é fazer com que um copo d'água faça com que eu veja a minha proximidade do Deus eterno. Mas eles aproximam. É uma estratégia. Eles aproximam terceirizando. Um exemplo, a pessoa para se confessar tem que falar com o padre, com o pastor. Eles aproximam, mas eles terceirizam. Ou seja, Isso. o acesso a Deus tem uma certa burocracia que foi rasgada pelo Criam véu. burocracias Acaba pra ter sendo, acesso acaba a sendo Deus. inevitável, tocando nesse ponto aí, como o Arthur falou, acaba sendo inevitável você tocar na questão de você citou Maria, que é tida como uma santa, né? Toca nessa questão de santos. São os intermédios que as pessoas vêm utilizando. Eu acredito que hoje, não estou aqui para dar minha opinião, mas eu acredito que hoje as pessoas estão tão sedentas
da fé, tão sedentas por Cristo, que estão se apegando a muitas coisas, a um copo com água, a uma imagem, tá usando aquilo como caminho para Uma chegar, pulseira que as igrejas exatamente usam para hoje. chegar a Deus. É mesmo. Quando Você já usou, que Cristo eu é o lembro. único caminho para chegar ao Senhor, para chegar a Deus. É o Lutero único dizia que são caminho. meros amuletos. Então eu acredito que muitos líderes estão se aproveitando dessa fraqueza das pessoas, dessa carência de chegar ao Pai. E esquecem de mencionar que Jesus é o único caminho para chegar ao Pai. É o único caminho. Então você não acredita que por aí é essa fraqueza que está deixando as pessoas suscetíveis a esses líderes que implantam na mente dessas pessoas que precisam de um copo com água para chegar a Deus? Na verdade, a depravação total gerada pela queda é o principal fator motivador disso. E as igrejas, o misticismo, ele trabalha justamente dentro das nossas debilidades naturais. Nós somos imediatistas para tudo, por natureza. Quando o Fábio propôs esse tema lá no nosso grupo, eu separei algumas coisas interessantes que não vai dar pra gente esgotar aqui hoje, Claro. que a gente corrobora no mesmo sentido, como por exemplo, línguas estranhas, como forma, Fábio, de testificar o batismo no Espírito Santo. Veja, eu crio uma elite espiritual dentro da igreja. Deixa eu Não ver sei se se tem você pergunta pensou aqui. nisso. Pessoal, pode mandar caixinha de perguntas aí, qualquer dúvida aí teológica. Hoje é o dia, viu? É. Tá com o Sinédrio aqui hoje. Pode Sinédrio mandar. aqui. Pode Senhores mandar da lei, perguntas aí senhores que da eu vou lei. ler de todo mundo, viu? Você vê, Fábio, por Não exemplo, fico vergonha não, deixa eu Deixa ver tu aqui. com as William, línguas estranhas como misticismo criado pela igreja. Isso, claro, com certeza. Com certeza. Principalmente aquela com relação à língua estranha que eu acredito é idioma. Eu não acredito no suricanta, labachúrias, não, isso aí não tem como. Até porque o dom de línguas, ele é para edificação do corpo e não de si próprio. E do outro, né? É, do outro. E é para difusão do evangelho. Então eu chegar lá na África e falar o idioma africano sem nunca ter aprendido o idioma africano. Esse é um milagre. Agora, com relação à questão do misticismo, com relação inclusive à questão católica dos santos, um desafio do século XXI é a gente combater as ideias do pós-modernismo. E uma delas é o pragmatismo, que eu já falei aqui, que é deu certo, então funciona, então vamos usar. Então o que acontece? Algumas pessoas têm experiências de cura, mas não é bem cura. A pessoa está com um problema psicológico, e esse problema psicológico ele repercute no corpo. E quando a pessoa vai para a igreja, ela se sente. Ela vai cair aí. Vai derrubar a mesa. Ele ficou nervoso. Porque a cadeira tá baixa. Falou em línguas estranhas, quase que ele deu um chute aqui e entrou no mistério. Então a pessoa vai para a igreja, se sente um pouco melhor com aquela oração e sai dali achando que foi curado, mas não foi uma cura. atinge o psicológico. Atinge o psicológico. É totalmente manifestação psicológica, por isso que são doenças psicossomáticas. E com relação aos santos, não tem outro caminho. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Se você aprender que Deus é suficiente, você vai ver que Deus, como espírito, tu viaja, né, bicho? Pode falar, que atrapalha não. A gente falando aqui com o Michael. Falta quanto? Que Deus ele é suficiente. Porque se você entende a suficiência de Deus, a suficiência que o Evangelho ensina, você não precisa de uma amuleta. Você não precisa de intermediários. Você se relaciona apenas com Deus por meio de Cristo Jesus. É só isso que eu tenho para falar. Se você entender que Deus é suficiente, você não precisa de mais ninguém para intermediar o seu relacionamento com o seu Deus. Uma resposta simples, prática. Agora, entendeu, né, Arthur? Perfeito. E por que até hoje você não conseguiu convencer o Robson disso, rapaz? Rapaz, aí O que tá acontecendo com só você? o Espírito Santo pra convencer o homem do pecado. Na força do braço não vai, não. Até os meus. Se saiu bem, se saiu bem. Você vê aí aqui ele fica inibido, aí fica com vergonhinha, Negativo, né, rapaz? não chegou ainda as É perguntas. mole. Deixa eu ver as perguntas aqui do pessoal. É muito porque pouco dá tempo, é muito pouco Tá tempo. no último tópico, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Falta quanto tempo aí? Eita, Vamos bater nosso papo tranquilo, rapaz. Então vamos tocando aí ainda na parte do misticismo, vamos falar sobre um outro tópico importante que eu coloquei dentro do que você me propôs, que são as profecias. Né?
A gente tem respaldo bíblico claro que o último profeta foi João Batista. E não há necessidade mais do ofício profético da lei mosaica nos nossos dias mais. William, rapidamente aqui, pergunta tem que ser respondida na hora. Quem sabe faz ao vivo, vai lá. É Edivaldo, né? Se Jesus é o único intermediador, porque nós rezamos uns pelos outros. Isso tá fácil. Essa é... Deixa o Fábio responder. Paulo, Pelo amor de Deus. Paulo fazia pedido de oração para os irmãos da igreja quando ele tinha que viajar, quando ele tinha que plantar uma igreja. Então, orar um pelos outros não é intermédio, é comunhão. Comunhão, né? Isso não é intermediação. A gente não pode confundir comunhão com intermediação. Porque intermediador só há um, né? Só há um, Jesus. A gente ora. 1 Timóteo. O Pai Nosso que estás no céu. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. E contamos com a ação do Espírito Santo para validar a nossa oração com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8. Jesus foi direto, né? Ele foi Direto ao Pai. Então não precisa, você vai direto ao Pai, você fala com Deus no seu quarto, pedindo em nome de Jesus. Muito bom. Talvez porque a gente fica tanto... acostumou-se a pedir, irmão, ore por mim, Que acha que é intercessão. e esquece de fazer a sua parte. Que você não precisa de intermédio. Vai lá no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto. É importante a gente poder separar as coisas em partes, né? Porque ele deve estar confundindo. Quando a gente fala que quem intermedia o homem e Deus é Cristo Jesus, a gente está falando de graça. Perdão, a gente tá falando de perdão de pecado e acesso ao Pai. De relacionamento. Relacionamento com Deus. Aceitação. Né? Religião, religare. O latim religare é isso, religar o homem de volta a Deus. E isso é por intermédio de Cristo. É isso que a gente tá falando. Orar uns pelos outros é mandamento do Novo Testamento. E outro mandamento mais importante é orar sem cessar. Isso não tem nada a ver com intermédio para a salvação. Cristo é suficiente. Então acho que ficou respondido aí, Edivaldo. Sobre a profecia, voltando, né? Voltando à questão da profecia, a gente vê muito nas nossas igrejas nos dias atuais, as pessoas dependendo de indivíduos que ocupam ofícios, como por exemplo acontecia na lei de Moisés, onde o profeta era o responsável por revelar a palavra de Deus. E todos nós sabemos que a palavra de Deus ela está revelada e encerrada nas escrituras sagradas. Porque senão abrimos margens enormes para diversas heresias. Deu toque aqui. Pode trazer aí, Fábio. Então, a gente falou de suficiência de Deus. Não tem outro caminho. Só um minutinho, Fábio. Os irmãos que nos assistem aí, divulguem aí o canal. Isso. Passem aí @teocast.se, que o papo tá bom. E nós temos um pouquinho mais de tempo ainda. E quem tiver em dúvida, o William é professor lá do curso, o Fábio também, nós somos a seminarista. Estamos aqui eu e o Reinaldo também com essas duas feras. E o curso lá, o seminário, é totalmente de graça. Você sai com um certificado, né, William? Depois, são quantos meses de curso? 10 meses. Curso de graça, que muita gente paga caro pra ouvir aí. Pode falar, William, faça a propaganda do curso aí para o reino avançar. Se vocês quiserem aprender mais sobre teologia, se vocês quiserem se aprofundar mais na palavra de Deus de forma isenta, não denominacional, um ensino voltado para o amor que há em Cristo, vocês venham aprender com a gente. O curso ele funciona na modalidade presencial. Durante a semana a gente sempre passa atividades para os alunos. A gente não levanta a bandeira de nenhuma igreja, a gente levanta o credo de Cristo e dos apóstolos. É basicamente isso. Pode seguir também a página Recortes Teológicos, né? Isso no Instagram. E expositor, como é a sua? Devocional expositivo. Pronto. Continuando, Fábio. Então, a gente falou da suficiência de Deus diante do misticismo, a gente tem que falar da suficiência da Bíblia diante dos profetas. Exatamente. Da profetada que tem aí. Então, a gente tem de Gênesis a Apocalipse, a revelação suficiente de Deus. Saiu disso aqui, eu não quero. Seja catecismo, doutrina... Não, aqui nós como protestantes, a gente defende o sola escritura. Só que o sola escritura não fala no da escritura. Ou seja, a gente crê somente na Bíblia não afasta a gente acreditar nas confissões e nos credos dos pais apostólicos. Uma coisa não afasta a outra. Mas revelado é só a Bíblia. Pegando esse gancho aí também da parte de profeta, eu tava lembrando aqui agora há pouco.
Eu conversando um certo dia com meu sogro, que o William conhece bem, e questionei ele também sobre essa questão dos profetas no dia de hoje. Ele também tem a mesma opinião. Os profetas se encerraram com João Batista, encerrou-se com João Batista. O que a gente tem hoje, pode encontrar hoje, são palavras de profecia. Tipo, um pai para um filho, quando você aconselha o seu filho, não faça isso, que você vai se dar mal, que você vai quebrar a cara e acontece. Mas não por ser um profeta, mas sim pelo aquele zelo que você tem por aquela pessoa e pela sua experiência de vida em prever algo que possa acontecer, possa vir dar de errado. Então, só para deixar clara essa parte aí também, mas eu acho que muitos concordam. É importante destacar, antes que alguém apresente, que no Novo Testamento a gente acha no grego a palavra profetas, mas é no sentido de proferir a revelação de Deus, que são as escrituras Todos sagradas. são profetas, os que Todos proclamam o nós evangelho. somos profetas porque professamos a fé que há em Cristo. Profeta hoje, nos nossos dias, é pregador da palavra de Deus. Arauto. E não alguém que conversa Exatamente. de forma sobrenatural. Fujam dessas coisas. Fiquem com as escrituras. Sejamos bereanos. Igreja É que- isso que Moisés tá foi falando. apenas um, Elias foi apenas um, Não, Jeremias foi igreja apenas que um. o cara levanta, chega lá no você, o pastor aponta o seu dedo na sua cara, diz, você hoje vai receber sua bênção, que eu vi, que eu tive uma visão, isso aí é tudo profecia. Então, quando meu filho nasceu, eu fui no hospital e do lado da cama dele tinha um pai com um menino e o pai estava bem triste. O menino, me lembro até hoje, se chama Moisés. E ele falou, eu tô com um grande problema aqui, por quê? Porque revelaram na igreja que ia ser uma menina e disseram que é pecado a gente fazer ultrassonografia para descobrir o sexo da criança. A revelação disse que era menina. E nós compramos enxoval de menina e nasceu Caramba, menino e nós não cara. temos dinheiro Mais para uma comprar roupa. profetada. Que absurdo. Profetada. Absurdo, Então, velho. fiquem com as escrituras, não saiam da Bíblia. A Bíblia é suficiente para expor o que a gente precisa aprender e ensinar sobre Deus. Eu vou fazer assim rapidamente um bate-bola de William com o Fábio. É porque tem muita gente, William, que tá assistindo a gente aqui que não tá congregando, outros estão buscando a igreja. Assim, rapidamente, assim, vou passar pros dois. O que você acha que uma pessoa, porque para buscar uma igreja, qual, assim, o mínimo que a pessoa tem que se sentir ali numa igreja que a pessoa, rapaz, William, é assim... Eu vou falar algo que é muito clichê, né? Entre nós que seguimos uma fé mais aproximada dos puritanos. A gente tem que buscar uma igreja mais próxima das escrituras sagradas, isso é óbvio. A gente senta, assiste o culto. Eu tive sérias dificuldades aqui no estado de Sergipe, porque eu e a minha esposa, a gente precisava congregar em algum lugar. É necessário congregar. A gente encontra isso em Hebreus capítulo 10. Então precisamos comungar com os nossos irmãos. Precisamos viver em comunhão. A gente precisa ter essa troca de dons como estamos fazendo aqui nessa noite. Isso alimenta a nossa fé. E íamos à igreja, levávamos ao crivo das escrituras sagradas, como bons bereanos, e tudo que ia além das escrituras sagradas fazia com que a gente entendesse que ali não era um lugar que estava conforme as escrituras sagradas. Não estávamos buscando perfeição, porque a pessoa argumenta dessa forma, não tem igreja perfeita. Não, eu estou buscando uma igreja mais próxima das escrituras sagradas. Mas para um novo convertido ou alguém que está entrando no meio evangélico, digamos assim, é complicado a pessoa entender o que é isso e saber discernir qual a igreja que está seguindo a verdadeira doutrina bíblica. É difícil, entendeu? A gente tem que observar isso também. Então, para essas pessoas que estão iniciando na fé, recém-convertidos ou aqueles que estão querendo seguir o caminho de Cristo, tem alguma dica para a pessoa poder despertar ou somente com o dia a dia, com o passar do tempo, a pessoa vai aprender sobre isso? Fica a critério aí para os dois. E aí, Fábio? Quem vai começar? Eu, como um batista, Carrega um peso, né? vinculado à cara do William. Reformado. Um batista reformado, eu sugiro que as pessoas procurem uma igreja batista reformada, vinculada à Convenção Batista Brasileira. Ou, o que também é excelente, uma igreja presbiteriana do Brasil. Quando eu converso com um novo convertido, quando eu converso com alguém que está procurando uma igreja, que está com problema na igreja... Mas por quais motivos? Por causa da proximidade com as escrituras e por causa da história. Não existe teologia sem história. Uma boa teologia depende de uma boa história. Então são denominações com história que tem uma carga teológica confiável. Então, por exemplo, na igreja, eu não vou falar da minha, eu vou falar da presbiteriana.
Dificilmente você vai numa igreja presbiteriana e você não encontra um bom expositor bíblico pregando a palavra. Porque lá eles são treinados a pregar expositivamente. E não pegar teminhas no Google. Reformada, a gente tá falando, presbiteriana reformada. Porque você vai em muitas igrejas, você não pega... renovada. Não é renovada. Tem o nome renovada. Fuja. Não ia dizer isso não, mas... foge. Isso. Igreja renovada, foge. Então, assim, procura uma igreja que tenha pregação expositiva. Procure uma igreja que tenha credo. Procure uma igreja que tenha uma confissão. Mas as pessoas falam assim, reformada. me sinto tão bem indo pra igreja, sair tão leve. Esse é o grande problema do pós-modernismo, o sentir. Certo. É o ego massageado. As pessoas saem leve, mas... A fé, ela precisa ser racional. O William tá se coçando ali na cadeira. As pessoas saem leve, mas O não que você saem acha? perdoadas. Ele está Fala aí. se contorcendo na cadeira. A fé, ela precisa ser racional e não emocional. Exato. A nossa fé, ela não pode ser alimentada pelos nossos sentidos. E aí a gente cai em uma via muito estreita e perigosa, como por exemplo dos louvores que não são cristocêntricos, que são antropocêntricos, coloca o homem no centro e exalta o homem até as maiores alturas. Perfeito. Isso faz com que uma debilidade que temos desde a queda, que é o orgulho, ele se sinta preenchido. E na igreja a gente tem que buscar o preenchimento do Espírito Santo, e ele só surge a partir do momento que nós diminuímos. E ele é exaltado dentro de nós. Dentro da sua dica que você perguntou a Fábio, eu aconselho que a pessoa comece lendo, por exemplo, um evangelho muito bom como o Evangelho de Lucas. Perfeito. Posteriormente comece a ler Romanos, porque eu acho que não adianta muito. Mas daí chegar à igreja, como eu perguntei Não, pro Fábio. não, assim, ao meu ver, né? Eu sei que vocês estão querendo fazer a gente se gladiar aqui, mas não vai acontecer, em hipótese não. alguma. Eu tô percebendo Não já. é, não é. Vocês nosso subestimam a nossa não é nosso inteligência. intuito, O né? William é menos denominacional que eu. É. Eu já sou. Eu não levanto uma placa de igreja, nem uma religião. Eu discordo da questão histórica. As coisas da história que a gente tem que aproveitar são as coisas que se conformam às escrituras sagradas. Aquilo que não serve e não se conforma às escrituras sagradas, a gente descarta. Claro que como cristãos a gente vai discordar em alguns tópicos. Isso é bem comum. Ele ser calvinista, eu ser arminiano. Teologicamente a gente nunca vai se enquadrar dentro do mesmo lugar. Mas você não é arminiano, né? Não. Mas a nossa ideia tem que ser a ideia de rei. William, mas eu entendi, A ideia de eu reino. entendi perfeitamente a dica do Fábio, porque é o seguinte, imagine só, você em casa vai fazer uma lasanha em casa, você tem uma chance muito grande de você acertar ou errar. Mas se você for no supermercado e comprar uma lasanha pronta, a chance de dar errado, você já vai saber o padrão que é aquilo. Tem muitas igrejas. Entendeu? Tem. E aí a gente tem que... São poucas. Mas são existe. A listas. chance de você ir numa Existe. presbiteriana e numa batista de você ser enganado é muito pequena. É Mas menor. deixa Você eu entendeu o que eu quero provocar. dizer? Eu entendi a indicação dele, o que eu quis dizer. Viu, O Arthur? padrão é muito... Eu fui lá em Buquina... Eu prefiro que a pessoa seja iluminada pelas escrituras e, Perfeito. conforme a sua própria compreensão, ela comece a questionar a fé a qual ela está inserida. E não saia e não cause facção dentro da sua igreja, Exato. como eu já fiz. Eu comecei a estudar teologia muito novo e me aprofundar muito nas escrituras, e eu causei uma facção dentro da minha igreja. Eu comecei a questionar algumas coisas, porque quando você começa a você estudar, questiona. o Espírito Santo ele vai revelando algumas coisas, e se a gente não tem maturidade para saber discernir muito bem aquelas coisas, a gente causa uma facção. Isso não faz parte do reino de Pastor, Deus. esse louvor Prefiro aqui. que saia. Pastor, Deixa eu provocar um pouquinho mais. Oi. Com relação a isso, na escolha de uma igreja, eu não vou usar o termo denominação. Hoje, você se encontra numa posição diferente. Você se encontra do outro lado do púlpito, correto? O que você Cara, quer indicaria? botar na parede, O que quebrou você a perna indicaria? Por que você indicaria a Ictus, que está aparecendo aqui na propaganda, para a pessoa congregar? Eu não indicaria a Ictus, né? Eu sou mais teólogo do que pastor. Eu sou um teólogo, estudante das escrituras sagradas. Isso nós vemos, né, Arthur? Eu não me sinto um tanto pastor. Eu acho que isso vai ser desenvolvido conforme o tratar de Cristo comigo mesmo. Eu honestamente não indicaria. Eu acho que isso daí seria a maior prova entre a gente aqui conversando de nepotismo. Eu até achei melhor. Eu achei melhor Fábio citar a igreja presbiteriana, a batista.
Batista da Convenção Batista Brasileira. Brasileira, do que citar É a a igreja, CIBA, a igreja que a gente CIBA. congrega, Muito né? bom, muito bom. Eu acho que isso me faria parecer muito com o que eles fazem. A gente estaria fazendo um trabalho bom, trazendo a palavra de Deus e puxando as pessoas para a congregação que a gente está. Eu não concordo com isso. Eu prefiro que ela busque por si própria, orando a Deus e lendo as escrituras sagradas, o local onde ela se sente bem. Somos apenas um pedacinho do aprisco. A igreja, na verdade, ela não é física material, ela é orgânica, cara. Nem e denominacional. espiritual. Rapaz, Nem denominacional. eu lembro de Heaven Hill que ele disse muito bem que as pessoas buscam conforto. Aí as pessoas buscam ar-condicionado, poltronas, status, e as pessoas estão indo de ar-condicionado para o inferno. Então, assim, Fábio, na sua opinião, qual a base, assim, porque uma pessoa tá passando agora e vai ver essa live, um exemplo, e ela pode estar em uma igreja dessa, assim, qual os pontos, assim, para você dizer, olha, uma dica, se ele falar isso, entendeu? O William Rafael, que é seminarista do CT Base, disse que uma igreja bíblica ilumina as pessoas e não coloca mais trevas. É Verdade. bem isso Verdade. aí mesmo. Então, assim, eu queria chamar a atenção de vocês para a ideia de sentir. A gente tem 5 sentidos no corpo: a visão, olfato, o tato, paladar e a audição. Se a fé é o invisível, a fé não precisa dos sentidos. A fé precisa do ouvir. Mas a partir do ouvir, que você ouve a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, você se relaciona com Deus através da fé, do invisível. Então, a gente precisa tirar essa mística do povo de que você tá num louvor, a pessoa sentiu aqueles arrepios, Chorou, Deus, né? Chorou, é Deus tocando. Grita, não, tá um negócio feio as Grita. igrejas. Tira foto com a cara no chão, pra mostrar que tá no Que pó. tá orando. Isso é ridículo, isso é marketing. E entrou na igreja, só Isso. abrindo parênteses. Então, o Deus não vai fazer cosquinha em você no culto. Deus não vai fazer cosquinha em você no culto. O seu culto ele tem que ser racional. Os discípulos abandonaram o mestre, né, quando ele pregava duramente, né? Duramente. Vocês também não vão me abandonar. Você recebe a racionalidade das escrituras e se emociona. Essa é a ordem dos fatores. Hoje em dia nas igrejas não. Vem a emoção e aí a pessoa emocionada ela entrega o dinheiro, entrega Caramba, o carro, velho. entrega a família e fica dependente daquela igreja. ali. Metalinguagem, psicanálise, né? Isso, Muita tudo, coisa envolvida, né? e tudo isso é utilizado para E eles usam também o sofrimento e as necessidades. Que sabe que é uma pessoa que busca a igreja, Mas- ela tá mas, necessitando de um... Mais uma vez, Uau. é importante a gente destacar que na igreja não tem só inocentes. Não, exatamente. A gente tem muita gente gananciosa que se sente completa, feliz e plena. Rapaz, aonde verdade, está. verdade. Você vê na televisão, Então né? não é só inocente. Depois que eu passei pra tal, minha loja, abri uma loja, comércio, Isso. a propaganda é É muito... a questão que Paulo O marketing, que né? Fábio falou, o pragmatismo, né? Isso aconteceu assim e assim vai acontecer com você. E isso não alimenta a fé, isso alimenta a ganância dentro da igreja. E a gente busca alimentar a fé das pessoas e não a ganância. Ei, tem uma pergunta aqui muito boa agora. Onde O está Arthur tá escrito encolhendo na Bíblia- cadeira aí, eu tô observando o Arthur encolhendo, descendo cada vez mais. Vai Onde enterrar. está escrito na Bíblia, falar em língua é um idioma e não um dom espiritual. Quer que eu responda? Pra quem? Pode responder. Vai, Pronto. Nas escrituras sagradas, a gente sabe que boa parte do Novo Testamento, exceto o livro de Mateus, que foi escrito em aramaico, ele foi escrito em grego koiné. Quais são as palavras que a gente consegue encontrar no Novo Testamento relacionadas a línguas? Né? Fábio, só quero te chamar de Paulo, você deve estar parecendo com o apóstolo Apóstolo Paulo. Paulo, tirando onda aqui. Foi o Tony que fez a pergunta. Fábio, ele destacou um aspecto importantíssimo trazido no Novo Testamento acerca do dom de línguas estranhas, que é o dialecte. O dialecto é a habilidade dada pelo Espírito Santo, isso está nas Escrituras Sagradas, que existiu no primeiro século, para que o indivíduo conseguisse se comunicar com outras comunidades. Exemplo, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Lá, pessoas de outras regiões conseguiam entender o que aqueles leigos indoutos, que não estudaram as suas línguas, estavam falando acerca do Evangelho de Cristo. Não- Então, era um propósito missionário. Não tinha curso de idioma. Não tinha curso de idioma. Não tinha o IASIS da Não vida. tinha o IASIS da vida. E a palavra de Deus, ela precisava ser propagada. Eu fiz uma pesquisa científica, acho que eu já falei para todos vocês,
mas muitas pessoas não ouviram, acerca da ordem dos jesuítas, que fizeram um processo de evangelismo importantíssimo, principalmente aqui no nosso Brasil. E muitos deles conseguiram se comunicar com os índios, onde eles não tinham conhecimento acerca das línguas. E aí fica uma interrogação na minha cabeça. Será que eles tinham o dom de línguas estranhas? Porque eles conseguiram transmitir o evangelho ao ponto de converter aquelas pessoas à fé católica apostólica romana. Certo. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui pro Fábio, do que ele falou agora há pouco, depois passar pro Arthur se ele quiser perguntar alguma coisa, depois a gente vê mais uma pergunta. Fábio mencionou agora há pouco sobre a questão das pessoas, comportamento das pessoas dentro da igreja, quando tá emocionada, aquela questão emocional por causa do hino ou da própria palavra que é ministrada. Mas você hoje, como é que você vê? Você acredita que mesmo dentro de uma igreja as pessoas não possam estar tendo como posso dizer, uma comunhão verdadeira com Deus naquele momento, tá sentindo verdadeiramente uma união com o Espírito Santo naquele momento? Seriam todas atitudes psicológicas das pessoas assim? Não, tem situações que são verdadeiras. A mesma vale pro Senão William vamos ficar depois. céticos aqui, né? Não, tem situações verdadeiras. Sinceras, né? Mas essa comunhão com Deus, ela tem que estar baseada nas escrituras e não no que eu sinto. O que o pós-modernismo faz é transformar a experiência pessoal em dogma. Não pode. A experiência mandando na fé. Mas é o contrário. Quem manda na experiência é a escritura. Então, Deus não faz cosquinha em ninguém. Deus não dá bizu na orelha de ninguém. Deus só fala por intermédio das escrituras. Porque a Bíblia é suficiente para trabalhar esse relacionamento com Deus. E o Arthur tinha feito a pergunta para mim com relação a quais dicas as pessoas podem ter para achar uma igreja. Procurem uma igreja em que o pastor não berre. Isso é muito importante. Tá? Procure uma igreja que tenha liturgia, ou seja, ordem de culto. Procure uma igreja que tenha pregação expositiva. E não Seria a pregação, para quem não sabe. Ler, explicar e aplicar. Isso é exposição bíblica. Mas o falso profeta, ele também pode ler, explicar e aplicar, só que de uma maneira... Isso. E aí deturpada. sim, mas aí o falso profeta ele vai ser combatido se a pessoa tiver uma boa formação na cosmovisão cristã e confissão de fé e credo. Com confissão de fé e credo, você combate o falso profeta. Ele vai querendo falar aquelas pessoas, para ser mais claro, aquelas pessoas que começam a ler uma passagem da Bíblia e daqui a pouco tá contando a história da vida dele. E depois volta e depois desvia numa viagem que foi feito para Bahamas. Exatamente. Entendeu? Essas coisas assim, para ficar mais claro para as pessoas que estão assistindo. Toda pregação que tem um excesso de pronome eu, ela tá falhando. Porque o pregador não tá ali para falar o que tá no coração dele. O pregador não tá ali para falar da vida dele. O pregador tá ali para falar de Jesus. E só. Não sou eu, é ele. Tudo e outra por coisa, ele para ele, né? Tudo por ele e para ele. E o louvor também. Todo louvor que tem um excesso de pronome eu, nós, vamos, façamos. Deus tem o melhor pra mim. E as repetições. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tá fora, tá por fora. Worship. Olha, temos aqui um reformado carrasco. Quer comentar? A pergunta foi para os dois, né? Reinaldo perguntou se eu acredito que existem experiências reais, né? Isso. Eu tive a honra, né, de ser discípulo pastoreado pelo pastor Augusto Piloto, que era pastor da Igreja Metodista. Um pastor muito sério e que segue muito as escrituras sagradas à risca e tem um amor sem tamanho, e ele me ensinou algo muito importante. Ele falou para mim que a experiência pessoal é da pessoa. Então eu não tenho como julgar por mim mesmo se ela tá ou não tendo uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu posso fazer é o que a gente está orientando desde o início. É levar para o crivo das escrituras sagradas. Se aquele fruto for digno de arrependimento, se servir para edificação própria, edificação da igreja, e tiver um viés bíblico, isso
é uma prática que tem que ser mantida. Se fugir das escrituras, a gente descarta. Descarta toda a doutrina que foge das escrituras ou quer acrescentar uma visão com uma cosmovisão diferente, O a gente tem que fato é fugir. que- Porque o Edivaldo ele acabou de botar aqui, ó, procura uma igreja que se adeque ao seu modo de pensar e agir. Não, isso é relativismo. Isso aí é relativismo absurdo. É outro ponto. Ele quer adequar o homem ao modo. É um outro desafio do século XXI. É você acreditar que você pode determinar o que você pode crer. Ah, não, eu me sinto melhor nessa igreja. Eu vou Você pra uma não- igreja que eu tenho 5 mulheres, que eu... Não, você- Não, eu tô dizendo a visão, né? Laísa, Ela tá Eu vou, saindo, eu, hein? eu, Nossa. eu vou A pra, boca eu vou pra uma fala igreja que o que coração aceita. está cheio. Uma igreja que eu posso E vai ter ficar casamento gravado. homoafetivo e tal. você não tem que ir pra igreja que você se sente bem. Não existem duas verdades, só existe uma verdade. A que incomoda, A que incomoda. que é a cruz de Cristo. A né? cruz, o arrependimento, é aquele evangelho que rasga, que incomoda. E ela- confronta. E O ela vai evangelho, cobrar ele tudo, precisa ela vai cobrar confrontar. tudo de Arthur tá nós. entrando mensagens aí, vê se tem alguma pergunta mais aí, que nosso tempo tá... Não, não entrou não. Vamos pro final. Vamos pro final aí, as considerações finais. Isso. Galera. Obrigado você que tá ficando até o final. Vamos agora uma... Isso, nós vamos passar aqui para os nossos dois mestres aqui fazerem Ih, tá as aberto suas pras perguntas considerações. aí, Isso, né? Temos tempo para perguntas. Arthur tá de olho aí, se tem alguma pergunta chegando para a gente poder passar adiante. Dicas finais para mantermos a sã doutrina, tá? O que é que vocês têm a comentar sobre isso? William, começa contigo. O mais antigo. Olha, Vai lá, antigo. Olha, vou fazer tá igual- usando Mais antigo. vou fazer igual- Agora. o sumo sacerdote primeiro. Ah, Vou fazer igual o debate do sacerdote. Cesar, 3 minutos de cada. Zoou minha idade, né? Zoou minha idade. Vá, 3 minutos. Então, Unidade. para que a gente É possa... maneiro. Maneiro, carioca. Maneiro. Vocês são, Você vai ter que vocês mandar um são abraço pro demais. Robson. Já mandei. Vocês que estão buscando uma igreja bíblica e que querem se manter fiéis a essa doutrina, vocês têm que, primeiramente, hoje, saiu dessa live, procura Catecismo Menor de Westminster. Procura o Credo Apostólico. Procura a Confissão de Fé Batista de 1869. Mas aí um exemplo, um cara que tá assistindo agora não entende, ele vai dizer, você acabou de dizer que a Bíblia é suficiente. Não, mas a Bíblia é suficiente, mas ela não é nuda. Ela tem um apoio de outras coisas que se valem dela, que são as confissões e os credos. Não existe nuda escritura no solo escritura. Porque essas visões aí não é uma nova interpretação, Não, não acrescenta uma nova doutrina. Não. É só... É o que se extrai É doutrina. das... É doutrina que se extrai da Bíblia. E aí eu ia 3 minutos pra você. Não, deixa ele Todos- concluir, pô. Todos os credos e confissões que eu tô mencionando... Vai dar trabalho pra reportar, né? Todos os credos e confissões que eu estou mencionando, eles foram produzidos a partir de combates contra heresias e servem de base para nossa fé ao longo da história. Tem algum canal no YouTube, algum Insta que as pessoas podem seguir pra começar a absorver Olha, eu não esse posso- alimento sólido, porque é pesado, né? Muita gente não consegue, né, William? De Realmente digerir. cabeça aqui, canal no YouTube, eu não posso. Mas assim, pregações como do pastor Judiclei Silva Santos, Não conheço. Hernandes Dias Lopes, Muito bom. Augusto Nicodemos, Paulo Júnior. Paulo João. Paulo Ah, Júnior. chegou nele no Ele ídolo é de Arthur. apaixonado Pronto. por Não, Paulo Completou a noite Aí é hoje. idolatria, é idolatria. Completou a noite. É uma Você admira o referência. rapaz. Você admira, Olha, o William não gosta dele, não. você admira ele. Deixa pra terminar pra passar pro William. O Steven Lawson, que é americano. Pô, acho. Paul Washer, fundamental. Poxa, Tem o R.C. Sproul, Spru, Richard Charles A.W. Sproul, Pink. A.W. Pink, Arthur, teu xará. Tem o John MacArthur. Spurgeon, John MacArthur. Sim. Enfim, se vocês se valerem de bons homens, de boas pregações, fugir da maioria dessas pregações evangélicas que tem aí, que não formam discípulos, formam evangélicos, vocês vão crescer na fé. Tenho certeza disso. Muito bom. Vai lá, William, contigo. William. Não, primeiramente eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês. Reinaldo que se propôs a vir aí de última hora para fazer o papel do entrevistador. Reinaldo é Ou seminarista. tipo o advogado dele, né? É, o advogado. Reinaldo, a gente agradece por ter nos ajudado. O Fábio, que tá com a gente aí no time. Arthur, que é seminarista do nosso seminário, por ter participado, ter nos ajudado, se esforçado, né, de vir. Eu também saí direto do serviço pra gente poder bater esse papo aqui de forma mais natural.
Eu agradeço também ao pessoal que tá em casa, que acompanhou e Oi, viu William. até o final. Eu não vou deixar passar não, cara. Que eu, Uma pergunta. assim, Vai perguntar sobre as 144 mil pessoas como de bom, Apocalipse. como um bom seminarista, pô, o Edivaldo acabou de dizer aqui, ó, repara. Igreja só tem uma, a de Cristo, a católica apostólica romana. Eu não... Olhe. Eu passo... Não, Deixa ele terminar, concluir. Não, em 1 minuto você vai responder e Fábio também pra completar. Deixa porque ele- é muito simples, né? Arthur, Como surgiu Pra não bagunçar, essa deixa dúvida. Deixa ele concluir a linha de raciocínio. Não, depois ele se despede no responde final. isso aí. Se despede com a resposta. Vai. Pra não gerar assim, mais. Eu acho que é Robson. Edivaldo. É. Eu respeito a sua fé, Edivaldo. Eu sei que você crê dessa forma. E é uma opção sua dentro de um Estado democrático, social de direito que é o Brasil. Você tem direito de acreditar da forma que você quiser. Eu não vou mudar a sua opinião, nem vou fazer apologética contra isso. É experiência pessoal sua. Mas se você se permitir ler um pouquinho das escrituras sagradas e tentar se questionar um pouco mais acerca dos dogmas católicos, você por si só, pedindo de forma honesta ao Espírito Santo de Deus que lhe revele de fato aquilo que é trazido nas escrituras sagradas, vai começar a ter algumas dúvidas sobre a doutrina católica. A priori, eu queria que você soubesse que a Igreja de Jesus Cristo, ela não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja de Jesus Cristo é o corpo dele. E o corpo dele, ele não está mais em forma física e nem corpo incorruptível. O corpo de Cristo é um corpo glorificado, onde todos nós integraremos ele. Todos nós faremos parte dele, fazemos parte dele hoje. Então a Igreja de Jesus, ela não se limita a uma placa, ela não se limita a uma denominação. Essa igreja que você apresentou aí pra gente, ela é uma igreja nascida no século III, principalmente capitaneada Quarto aí. e quinto. Quarto e quinto. Depois de Quarto Cristo. e quinto, né? Quarto e quinto depois de Cristo, principalmente aí quando iniciada por Constantino. Então a igreja que você pensa que é a igreja de Jesus não é, porque Jesus ele não levanta placa em nem denominação. Tanto que eu vejo Paulo lá nas cartas, né? A igreja de Laodiceia, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso. Muito antes de surgir a igreja católica, eu creio assim que ela foi uma das igrejas iniciais, né? Institucionalizada. Mas eu creio que a igreja de Cristo... A igreja de Jesus Cristo... Somos nós aqui, nós está sendo uma igreja aqui. A comunidade cristã, ela nasce sem denominação, ela nasce sem nome. As pessoas começam a dar nome, seguidores do caminho, cristãos, e vem de pequenos cristos. Então, assim, a gente não pode pegar uma instituição e dizer essa é a igreja de Cristo, isso é Esta é a heresia. verdadeira. Então, primeiramente, a gente não odeia católico. Nem Segundo a igreja lugar, católica. a gente não combate Somos católico. irmãos, né? A gente combate o catolicismo, alguns dogmas católicos. O romano, catolicismo romano. E assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é com o formato que tem hoje, ela é mais ou menos ali do século IV e V. Só que a ideia de igreja católica e católica, a gente chama de universal, ela é formada pelos crentes do passado, do presente e do futuro. Então, o povo de Israel é a igreja católica, porque que forma o corpo de Cristo do passado, do presente e futuro. Agora, a instituição católica romana é outra coisa. Isso é um segmento religioso, uma pessoa jurídica de direito público internacional, Dona de bancos. Dona de riquezas e que tem um sistema doutrinário que desvia das escrituras. E para fechar, Deus é suficiente. Nunca se esqueça disso. O seu relacionamento com Deus não depende de dogmas papais, não depende de intermediadores. Vá direto a Deus em nome de Jesus e o Espírito Santo vai transformar a sua vida com Deus. Como finalizar, você pode... Arthur, tem alguma colocação mais? Não, gente, eu quero agradecer aqui esse podcast, foi muito enriquecedor. Eu creio de alguma forma que é com muita sinceridade que o reino pode avançar de alguma maneira, né? Porque a gente não está com nenhum interesse, Deus sonda nossos corações, que foi exposto aqui essa doutrina, né? O evangelho. A gente desagradando ou não, que pode desagradar muita gente. Não, né? e eu não me importo de desagradar. Nos nossos dias é necessário uma voz como a de João Batista. Tá faltando Estevão isso. foi Que apedrejado. não tem medo da cabeça ser colocado em uma bandeja. Estevão foi apedrejado, Paulo crucificado, Pedro. E para quem não conhece o evangelho, agora é o tempo. O tempo chegou de arrependimento, o tempo de você entregar a sua vida para Deus, para Cristo.
Porque, segundo João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por ele. Então entregue a sua vida a esse Cristo, procure uma igreja bíblica e viva uma vida segundo a vontade de Deus na medida do possível, porque nós caímos, nós levantamos e conseguimos seguir com fé. William, mais um minuto. Só se despedir mesmo. Obrigado, pessoal. Abraço. Nossa, já até. falou. A gente vai agendar. Peço que vocês compartilhem. Isso é importante. Comentem. Iremos enviar os recortes. Iremos enviar o vídeo completo. Comentem, compartilhem, divulguem no meio que você tiver, para que essa mensagem ela seja difundida. Forte abraço aí a todos. E se você quiser participar como debatedor, tá aberto, né, William? Tá Qualquer bom. pessoa aqui que assistiu a live, é só botar o nome aí que a gente vai agendar e vai vir aqui ficar frente a frente com os leões aqui. Sinédrio. E aí, Reinaldo, alguma coisa aí só agradecer? Gente, só agradecer a vocês, a todos que participaram, acompanhou a gente até agora, tá? Como o William falou agora, vai ser postado, essa live vai ser postada aí. O convite do Arthur é válido realmente, tá? Quem quiser participar, é só entrar em contato, que a gente terá o prazer de receber aqui. Nós não tivemos interesse nenhum, nunca foi de ofender ninguém. Se alguém se sentiu ofendido, pedimos desculpa, tá? Só trazer a verdade. O intuito disso aqui é só trazermos Isso aqui. a verdade, o que diz as escrituras. Nada mais que isso. Não sou eu que estou dizendo, não é o Fábio que está dizendo. Não é o que Arthur Lutero está disse, não é o que pastor disse, não é o que Exatamente. padre. É o que está Deus escrito. revelou ao homem através de um livro. Ele se Exatamente. revela até aí e finaliza Que aí Deus apenas abençoe a todos nesse livro. vocês. Tenham todos uma boa noite. Pessoal, obrigado aí. E pela até a audiência. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.